A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha! Hoje é dia 26 de junho de 2024, estamos aqui apostos para a nossa aula de número 197. O tema é perguntas escatológicas. Temos feito a divulgação do temário, da nossa aula de hoje. Já desde segunda-feira temos feito essa divulgação para que os irmãos possam saber, entender quais são os assuntos que estaremos abordando, em nossa aula semanal. Nós, por 2 quartas-feiras, não tivemos condições de realizar, a aula, e estamos aqui firmes. Fato é que a proposta com estas aulas é de disseminar conhecimento bíblico teológico, especialmente nas quartas-feiras, quando estamos com o pastor Ciro, falando a respeito de escatologia bíblica. Paz do Senhor, pastor Ciro, tudo certinho, na bênção? Paz do Senhor, pastor Hércules, tudo na bênção, graças a Deus. Está chegando bem aí minha imagem? Maravilha. E o som? Maravilha, maravilha, tá no jeito. Já ajeitei aqui também para reposicionar, mas tá tudo bem, tá na bênção. Maravilha. Pois conta as novidades aí do Rio de Janeiro, de Niterói para o Brasil. Aqui tá... Friou um pouco a temperatura aí hoje, né? Essa semana tá alternando, né? Um dia faz frio, outro dia faz calor. Um dia faz frio. A nossa região aqui do Paraná baixou a temperatura. Eu acho que agora mesmo lá fora deve estar aí na faixa de 19 graus, talvez não mais que isso. Mas tá dentro da normalidade. Já era tempo de a temperatura cair até mais, né? A irmã... Essa época é época de temperatura de 12 graus, 13 graus, nessa faixa. A irmã Windy está perguntando aí se está no YouTube. Vai estar depois, né? Vai estar depois. Isso. Não, eu não vi a questão. Pronto, deixa eu ver. Está no YouTube também? Não está. Irmão Windy Vieira, está no YouTube também? Não. Então, online, ao vivo aqui. Depois... online, ao vivo, só aqui no Instagram. Mas depois vai para o YouTube também. Isso, a gente disponibiliza lá para os irmãos. Até porque nós temos vários irmãos que não têm acesso ao Instagram. E aí eles ficam esperando que a gente coloque lá no canal para poder eles acessarem e assistirem a aula. Mas é isso, meu pastor. Nós vamos dar início à nossa pauta. A nossa pauta de hoje, a aula de número 197. Eu quero ler o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 16 e 17 diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É o que diz Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E é exatamente baseado nesse texto que nós temos essa primeira questão. A marca da besta, segundo esse texto de Apocalipse 13, versículos 16 e 17, é literal ou simbólico? Então, pastor, eu vou propor um desafio hoje, só hoje, né? Uhum. Mas porque nós temos o nosso curso Perguntas Escatológicas, né? E nós temos dito aqui que esse curso ele responde a 101 perguntas, só que essas 101 perguntas, de maneira geral, claro, há exceções, mas de maneira geral ele cobre praticamente todo tipo de pergunta, claro, que às vezes o pessoal inova, né? Tipo na semana passada, aquela pergunta lá do Vale de, como que é? Somala, lá como que é? Aí, Sofala. Aí esse tipo de resposta a gente não vai encontrar no livro, né? Com certeza. Agora, o nosso livro, o livro do nosso curso, modéstia à parte, se o senhor, eu até pediria a gentileza, se o senhor puder falar um pouco do curso antes, que aí eu quero explorar uma parte aqui dele, mas se o senhor puder falar aí das condições e tal, de como funciona. Pronto. Então, os irmãos tirem um print da tela, porque aqui tem todos os nossos contatos, não é? Então, a proposta do livro, está aqui o material, olha aqui, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Esse aqui é o módulo do curso que
este que eu tenho aqui na minha mão, ele é ainda um módulo da primeira edição. Deixa eu pegar aqui, ó, 246 páginas. O módulo agora da segunda edição já está com 265 páginas, não é, para as respostas, até porque algumas questões nós havíamos conversado com o pastor Ciro e ele fez uma ampliação na exposição das respostas às mesmas perguntas, só que com uma argumentação ainda maior a respeito dos assuntos. Então, qual é a proposta que nós temos aqui? Os alunos adquirem um módulo e podem realizar o curso a partir de 2 meses em até 4 meses. E nós disponibilizamos também uma playlist com 50 das aulas que nós temos feito ao longo, desde o começo, né, desde dia 20 de março de 2020, que foi quando começou a pandemia, quando nós começamos a fazer essas lives, porque naquele momento a pergunta era se o mundo ia acabar, se o Covid era o sinal dos tempos, enfim. Então, naquele dia, nós respondemos alguma coisa e surgiram novas perguntas, e nós fizemos uma outra live, e daí surgiram outras perguntas, e chegou um ponto que nós não tínhamos mais condições de responder as perguntas numa live só. Então nós criamos um temário. E a partir dali, se juntaram mais de 900 perguntas. Então, o pastor Ciro fez o quê? Ele juntou as questões, porque são perguntas que às vezes mudam uma palavra, mas é a mesma coisa. E aí fez uma condensação dessas perguntas em 101. E por meio às vezes 101. Sim. Não, e às vezes tem perguntas que estão contidas dentro de outras perguntas. Com certeza. Com certeza. E aí, então, o que o pastor Ciro fez foi exatamente isso. Ele fez esse ajuntamento das questões e nós deixamos 101 perguntas. E por meio das respostas a essas perguntas, é apresentado todo o plano escatológico que nós, na Assembleia de Deus, ensinamos. Então, deixa eu fazer uma inversão aqui, só para que os irmãos tenham ideia. Ó. Então, começa lá. Escatologia bíblica. Por que estudar escatologia? O que é escatologia bíblica e quais são as suas fontes? Depois, quais são as escolas escatológicas quanto ao estudo do livro de Apocalipse? Aí fala do idealismo, historicismo, futurismo, preterismo. Quais são as escolas escatológicas quanto ao estudo do futuro de Israel? Aí, aliancismo e o neoaliancismo, dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressivo e a questão 5. Quais são os principais eventos escatológicos? E assim segue. Então, está ali. Aqui nós estamos na página 9. Aí, deixa eu mudar aqui. Pronto, agora nós já estamos na página 12. Deixa eu avançar aqui mais uma. Pronto, estamos aqui na página 14. Então, a pergunta é, vamos colocar aqui, ó. Quem são as duas testemunhas? Quem será o anticristo? Onde surgirá o anticristo? Diferenças entre Cristo e o anticristo. Quais são o número e o sinal da besta? Olha aí, ó. Página 90, questão 90, que está na página 206 do livro, é exatamente essa primeira questão que nós temos para a aula de hoje. E aí, o pastor Ciro faz o desdobramento. Então, a respeito da primeira pergunta, está aqui, ó. Por que estudar escatologia? E aí tem a explicação. Deixa eu voltar aqui, vamos virar a página. Tem aqui explicação. Por que estudar teologia? Aí a questão de número 2. O que é escatologia bíblica e quais as suas fontes? Então, tem ali explicação. O que é escatologia bíblica? Deixa eu virar a página, suas fontes. Depois a terceira pergunta. E assim segue até, vamos correr aqui, ó, até a última pergunta. Vamos aqui para a última referência bibliográfica, a última pergunta. As páginas grudaram aqui, mas nós já vamos dar um jeito de desgrudar. Está ali, ó. Questão 101. O que é a Nova Jerusalém e quem habitará nela? Está aí a explicação da questão, segue aqui, tal, aí tem atividades, enfim. Essa é a proposta do curso de Perguntas Escatológicas, que é um material que foi elaborado pelo pastor Ciro e cujas videoaulas que são liberadas são exatamente as aulas como essa que nós estamos fazendo aqui agora, onde estas perguntas foram apresentadas. Os alunos também têm acesso a esta, é uma playlist com 50 aulas dessa aí. Esse é o material do nosso curso de perguntas escatológicas, tá certo? Aí você pode adquirir esse curso acessando o nosso site cetadib.com.br. Se eu colocar aqui no comentário cetadib.com.br, o Instagram bloqueia a minha mensagem. Então, os irmãos acessem o site. Eu vou colocar aqui, ó, Cetadeb,
Vou dar um espacinho, .com, vou dar mais um espacinho e BR. Porque se eu não fizer assim, o Instagram ele vai bloquear. É isso aí, está fixado aí para os irmãos, para vocês poderem acessar o site. No site tem toda a informação a respeito do curso, como você se inscrever, como adquirir o curso. Pode pagar com Pix, com cartão de crédito, pode pagar através de boleto bancário. Você recebe um livro no seu endereço, um livro como esse aqui. Você recebe no seu endereço para que você possa estar estudando o conteúdo do curso Perguntas Escatológicas. Ao final, você também, ao realizar a prova que nós enviamos junto com o livro, você vai receber um certificado. E esse certificado não tem cobrança adicional, consta a carga horária do curso, vai constar também a nota que você obteve na prova que você fez ao final do seu estudo. Então, está aí uma proposta para que você possa, então, se aprofundar. Ainda antes de iniciarmos aqui a live, eu estava conversando com um aluno que nós temos, que é o Tiago, ele é da Paraíba, e ele está estudando no curso de Teologia Básico a matéria no livro de Teologia Sistemática 5, que é um livro escrito pelo pastor Ciro Zibordi, que também trata sobre escatologia, e aí ele levantou alguns questionamentos. Eu respondi as questões para ele e expliquei para ele que as perguntas que ele me fez são aquelas que nós temos falado aqui toda semana, né, a respeito delas, que são questões, não são de questões difíceis da escatologia, mas são dúvidas que são recorrentes. E aí a gente explica com carinho, porque, por exemplo, nós vamos ter uma questão hoje aqui que a gente responde ela pelo menos uma vez cada 2 ou 3 meses, essa pergunta sempre volta. Então nós estamos aqui, até porque o público também muda, os alunos também mudam. O Tiago está ali, ó, acabou de colocar isso, estou aqui. Isso aí, falei com ele, falei, meu filho, assista a live, porque uma das questões que ele levantou hoje na nossa conversa também está aqui a respeito das duas testemunhas. Então veja como é a oportunidade que a gente tem por meio desse material muito bem trabalhado pelo pastor Ciro Zibordi, que certamente vai acrescentar conhecimento bíblico, teológico, dentro da nossa linha pentecostal. É isso aí. Pois bem, pastor Ciro, vamos lá. Então, pastor, é muito interessante essa informação, né, de que nós temos ali uma playlist específica cobrindo aqui as perguntas que estão no livro, porque o aluno tendo o livro, participando das nossas lives e também tendo essa playlist à disposição, ou seja, como o pessoal diz hoje em dia, né? Só não aprende quem não quer. Quem não quer. Isso aí. Só um detalhe aqui, para contribuir com aquilo que o irmão já... Para acrescentar alguma coisa que o irmão já falou, claro, das 101 respostas, é importante observar que elas estão organizadas em 8 sessões que cobre todo, como o irmão falou aí, né? O livro foi organizado de uma maneira didática para você passar do fácil para o difícil, né? Então, o primeiro grupo, escatologia bíblica, são somente perguntas para estabelecer as bases, né? Por que estudar escatologia? Então, o que é escatologia bíblica? E quais são suas fontes? Quais são as escolas? E assim por diante. Aí, o segundo grupo, principais eventos escatológicos, para que o aluno possa ter um panorama, né? Um panorama da escatologia bíblica. E aí, a partir daí, ele possa passar do geral para o específico. Porque passar do específico para o geral é mais difícil. Então, é melhor você ter uma visão panorâmica, como aquele turista que quer visitar alguns lugares de uma cidade. Primeiro ele vai no lugar alto, né? Vai lá em Paris, ele vai lá na Torre Eiffel, ou aqui no Rio de Janeiro, ele vai lá no Corcovado, né? E avista a cidade toda e escolhe alguns lugares para ele visitar. Mas tendo a visão panorâmica é melhor, né? Então esse é o objetivo. Aí o terceiro grupo, o terceiro tópico aqui, que é um terceiro grupo de perguntas, ensino escatológico do Senhor Jesus. Só perguntas, que a maior parte do livro, aliás, né, sobre o sermão escatológico de Jesus. Depois o quarto grupo, o arrebatamento da igreja. Perguntas só sobre o arrebatamento. Aí vem o quinto grupo, sinais escatológicos. O sexto grupo, julgamentos escatológicos. E
onde a maioria das nossas perguntas vão se concentrar hoje, não é? Período tribulacional de 7 anos. É o sétimo grupo. Sétimo grupo. Aí o oitavo, o estado eterno dos salvos, que também a gente fala sobre o milênio, né? As bodas do Cordeiro, o milênio e o estado eterno, que, aliás, é o assunto da nossa aula da escola dominical, né? Do próximo domingo. Com certeza. Mas, pastor Ecos, então, respondendo agora a pergunta, o que eu quis, eu pedi para o senhor fazer essa divulgação pelo seguinte, porque eu penso que 90 a 95% das perguntas que têm chegado para nós, de alguma forma, estão presentes nesse livro. Claro que algumas precisam de algum complemento, de alguma explicação adicional, mas você vai encontrar nesse livro. Então, por exemplo, a pergunta que o irmão apresentou aí primeiro, a marca da besta é literal ou simbólica? Isso aí é a pergunta 84 do livro, né? A pergunta 84. Eu estou aqui usando uma versão nova, mas quem tem a versão anterior não precisa se guiar por páginas. É só ir na pergunta 84. Né? Por página vai dar uma diferença. Na minha, aqui no caso, é na página 199. Mas quem tiver a versão anterior, acho que é um pouco antes aí. Né? 180. Estou chegando nela aqui. Ó, 180. Não, 100. É a pergunta 84. Perdão. Desculpa, pastor Eco. Essa é a pergunta 90. Pergunta 90. Eu me equivoquei aqui. Pergunta 90, aí a página é a 206. 206, né? Isso aí. Na primeira edição, no livro da primeira edição, a pergunta 90 está na página 206. Então, a marca da besta é literal ou simbólica. Só que a pergunta aqui qual é? Quais são o número e o sinal da besta? Essa é a pergunta no livro. Só que se você ler a pergunta, se você estudar a pergunta, você vai chegar nessa resposta. Se a marca é literal ou simbólica. Por quê? Porque nós aqui fazemos uma exposição sobre o assunto, falamos aqui da posição de alguns teólogos que têm uma posição contrária à nossa, por exemplo, os teólogos preteristas, que defendem que o número não é 666, seria 616, porque eles querem fazer uma relação com Nero, por causa daquela questão da gematria, né? Que tem a ver com números, né? Com o significado dos números, porque nos tempos bíblicos não havia os números como hoje. Então, as letras no hebraico tinham um valor numérico, as letras no grego também. Então, muitos entram por esse caminho aí, que é um caminho especulativo, claro, e que faz a pessoa se distanciar do que a Bíblia realmente diz. Agora, aqui no livro diz o seguinte, ó. Foi não, né? Interrompeu, cortou. Cortou o áudio. Entrou uma ligação aqui de... Quando a gente está fazendo live, não deveria entrar ligação, né? Mas infelizmente entra. No YouTube não acontece isso. No Insta, infelizmente, entram ligações, né? Mas deu para ouvir até que parte é que eu falei? Você ia dizer em que parte da página está a resposta no livro. Então, aqui na resposta, que é justamente a questão 90, está escrito assim, ó. A palavra de Deus deixa claro que o sinal da besta não será um microchip a ser usado hoje. Porque muita gente fala que é um microchip, né? Porque o sinal da besta, na verdade, vai ser um chip e tal. A Bíblia não diz isso. Alguém tem gente afirmando isso de maneira peremptória, que eu já vi. Né? O pessoal dizendo que o sinal, a marca da besta e tal, vai ser esse chip. Bom, a Bíblia deixa claro que o sinal da besta não será um microchip. Por quê? Porque está claro, é um sinal de identificação. Um sinal de identificação visível. Porque a pessoa vai ter que mostrar para que possa comprar e vender.
Então, e não é para hoje, né? A gente tem destacado isso, porque é para o período tribulacional. Então, hoje as pessoas ficam com medo. Teve uma época que falava-se do código de barras, e depois os livros estão com código de barras. Até a Bíblia, o pessoal cola lá a etiquetinha com código de barras. Então, a gente não deve embarcar aí nessa canoa, né? Essa canoa furada. É furada, né? Porque, né? Com certeza. Conduz a pessoa a... Porque 2 cuidados que a pessoa deve ter hoje em dia ao estudar escatologia é a escatomania e a escatofobia, né? Escatofobia é o medo. A pessoa estuda com medo, meu Deus, o mundo vai acabar. E tem pessoas que, infelizmente, a vida delas fica parada porque elas têm medo de tudo. Qualquer coisa que acontece, a pessoa fica apavorada. Escatofobia. Medo da escatologia, medo do cumprimento profético. E a escatomania é querer buscar qualquer acontecimento do mundo, a pessoa quer associar com as profecias e tal. E não, porque você viu o microchip agora? Pode implantar na mão e não sei o quê e tal. Isso aí, com certeza, é a marca da besta. Há um expoente aí que chegou ao ponto de dizer que o sinal da besta é, na verdade, a própria internet. Porque ele chegou à conclusão que... Eu já ouvi essa conversa. No hebraico... Não, e o camarada, ele argumenta, ele vai em podcasts aí famosos e tal, e ele fala, olha, eu descobri que o sinal da besta é a internet. Por quê? Porque você tem www. No hebraico, a letra Vav, né, ela é representada na transliteração pela letra W. Então, Vav, Vav, Vav. Aí você tem www. Só que veja como é fácil de perceber que isso não tem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Primeiro porque ele está se valendo de caracteres hebraicos para determinar o sentido no grego. Porque o número 666 aparece no grego. Outra coisa, não é 666. A gente, às vezes, a gente faz alguns gracejos e tal. Eu mesmo já falei isso. O diabo tenta ser 7, mas ele nunca consegue ser 7. Ele tenta ser 7, 6. E 7, 6. E 6. 666. Como se fosse uma repetição. Mas no grego não é. Se você olhar para o texto grego, não é 666. É 666. Então, isso também já desmonta essa tese, porque ele fala que é Vav, 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 é a repetição do número 666, e a Bíblia não apresenta assim. A Bíblia apresenta 666. Então, www a gente sabe, é o World Wide Web, e quem conhece um pouco da teia global aí, sabe que www é apenas uma dessas teias, né? Tem outras também com outras siglas e tal. Então, há muitas especulações aí nessa área. Mas o que nós podemos dizer, e o livro, essa resposta está contida no livro, e quem quiser fazer o curso vai ver lá que, claro, além da resposta por escrito, tem lá a playlist no canal do CETADB. E o nosso conselho é que você se inscreva no canal do CETADB para que você possa acompanhar e que faça o curso também, porque com o curso você vai ter um material didático e, junto com as explicações, você vai entender claramente. Então, a Bíblia deixa claro, sem dar muitos detalhes, e a gente não tem permissão para ficar... Claro, a gente tem liberdade de usar a imaginação. Não é pecado imaginar, supor, não é pecado. O problema é quando você começa a dar asas à imaginação e começa a fazer afirmações de maneira peremptória, de maneira dogmática, como esse caso aí que eu falei do Vav, Vav, Vav. O camarada fala como se fosse a verdade, realmente. É isso aí, eu descobri e tal, e é isso mesmo. E muita gente está embarcando achando que é isso mesmo. Outros embarcam na ideia de que é o chip, e outros outrora falaram que era o código de barras, e antes do código de barras tinha outra coisa que diziam que era. Bom, o que nós devemos saber sobre o sinal da besta, ou a marca da besta, a bem da verdade, a Bíblia diz que tem um número, um nome e um sinal, não é? O sinal, propriamente dito, e o nome não consta. Agora o número está lá, 666. Então nós atrelamos muitas vezes
nós tomamos o número pelo sinal, né? Mas são coisas diferentes. O que nós devemos entender é que o sinal, propriamente dito, vai ser visível. Por que vai ser visível? Porque a pessoa vai ter que mostrar para poder comprar e vender. Veja que os 144 mil, eles também vão ser selados. Mas o selo é de Deus. E ali, claro, claramente você percebe que é uma linguagem, ali é uma representação, porque Deus conhece os que são seus. E qual seria o sentido de alguém, de um crente ser marcado na testa para todos verem, olha, eu sou escolhido. Não, é claro que esse sinal, e Deus sabe quem são os seus, esse sinal é para o mundo espiritual. Claro que esse sinal, no caso dos 144 mil, é para que o inimigo e suas hostes, é evidente que ele vai agir na terra por permissão de Deus, ele não vai ter todo o poder de fazer o que ele quiser. Durante o tempo em que as 144 testemunhas, por assim dizer, porque vão ser também pessoas a serviço de Deus, durante o tempo em que os 144 mil israelitas selados estiverem atuando, eles não poderão ser detidos pelo anticristo. Então, eles vão ter a liberdade de agir até certo tempo. Claro que depois está implícito, não é? Porque lá no capítulo 7, eles são mencionados. Depois, no capítulo 14, eles já estão lá no Monte Sião, junto com os 24 anciãos. Ou seja, eles estão no céu. Então, a Bíblia não dá informações se eles serão martirizados e serão levados para o céu. Então, a gente precisa aguardar para ter aí uma melhor definição disso, claro, quando isso se revelar, porque, por enquanto, não está muito claro. O fato é, voltando agora para a marca da besta, é que ela vai ser visível, por quê? Porque é um sinal que precisa ser apresentado e esse sinal demonstra ou prova que a pessoa é uma adoradora da besta de maneira consciente, porque é um grande erro que as pessoas cometem é achar o seguinte, olha, eu não vou tomar uma vacina, eu não vou permitir que determinada coisa seja feita, porque senão eu vou me tornar um emissário, um adepto aí do anticristo. Não, meu irmão. Veja, a pessoa não vai receber o sinal para ser. O falso profeta, claro, ele vai usar de sedução, ele vai enganar as pessoas. Só que as pessoas que vão receber o sinal vão saber, vão estar sabendo de maneira consciente qual é o propósito daquele sinal. Aquele sinal identifica a pessoa ao anticristo. A pessoa vai saber que aquele sinal é uma demonstração de que ela segue o anticristo, de que ela é adepta da sua religião, não é? Porque o falso profeta vai, a princípio, ele vai apresentar uma religião que nós podemos dizer que é uma religião sincrética, que depois vai se transformar no próprio culto ao anticristo. Então, a pessoa que for convencida a receber esse sinal, não é meramente um sinal que a pessoa recebe por ignorância e, eu não sabia que era para isso. Não. Ela vai saber que ela vai estar se aliando ao anticristo. Então, o crente hoje não precisa se preocupar com isso. A pessoa fica toda com preocupação. Meu Deus, será que eu vou... Se eu uso aquele cartão de crédito? Será que eu uso aquele recurso tecnológico? Não, e se isso for o sinal da besta? Isso é escatologia especulativa. Isso é escatomania. Você não precisa embarcar nessa canoa. Por quê? Porque você já sabe que o sinal da besta não é para hoje, é para o período tribulacional, quando a igreja já terá sido arrebatada. Então não é para hoje. E a marca é uma marca visível. Agora, a marca é visível. Como isso se dará, como isso vai acontecer, a gente ainda não sabe exatamente como será. Por isso que há essas especulações. O pessoal fala que é chip e tal. O que nós sabemos é que é uma marca e é visível. Hoje, só
fôssemos falar hoje, talvez o que mais poderia se aproximar disso, sei, uma espécie de uma tatuagem, alguma coisa desse tipo, né? Mas talvez o anticristo se valha de outro recurso. Mas vai ser uma marca, vai ser um distintivo, algo que vai identificar a pessoa e algo que estará com a pessoa. Não vai estar na roupa, não vai estar num objeto que ela mostra, não, vai estar, a Bíblia menciona, ou na testa ou na mão, né? Mas não é para hoje, é para o período tribulacional. Maravilha, pastor. Vamos seguir então no temário. Essa segunda pergunta que nós temos para hoje é uma daquelas que eu disse que ela é recorrente, não é? O Espírito Santo será tirado da terra no período tribulacional? Em outras lives já foi respondida essa questão, porém, sempre temos irmãos que são novos, como alunos, como participante aqui das nossas aulas, ao vivo, né, no Instagram, e que assiste depois também no canal do CETAD no YouTube, mas é uma dúvida que é frequente. Então está aí a oportunidade para mais uma vez uma exposição a respeito do assunto. O Espírito Santo será tirado da terra? Então, no nosso curso, Perguntas Escatológicas, é a pergunta 84. Né? Então, lá na pergunta 84, nós respondemos, porque a pergunta 84, só para eu ler aqui a pergunta rapidamente, a pergunta 84 é a seguinte: por que a igreja não passará pelo período tribulacional? Aí, dentro dessa pergunta, nós fazemos uma exposição de vários textos, Lucas 21, 25 a 36, 1 Tessalonicenses 1 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 9, Apocalipse 3 e 10, Apocalipse 4 a 5, Apocalipse 13 e 15, Apocalipse 19, Apocalipse capítulos 19 a 22, e um desses textos é 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8. E esse texto de 2 Tessalonicenses 3 a 8 é aquele texto em que Paulo diz assim: há um que detém até que do meio seja tirado. Nós explicamos no livro que Paulo, como Paulo não diz claramente o que é esse um que detém, nós, claro, somos induzidos pela própria Bíblia, porque o estudo bíblico é indutivo também. Então, a própria Bíblia, ela nos leva a refletir que, como povo de Deus será tirado da terra, né? E como a igreja é luz do mundo, é sal da terra, a igreja é coluna e firmeza da verdade, nós entendemos que a igreja, quando for tirada da terra, evidentemente, o anticristo, ele vai se manifestar visivelmente. Agora, é claro que esse um que detém, isso que eu coloquei no livro, claro, é uma explicação sucinta e objetiva. Mas se nós fôssemos ampliar, se nós fôssemos dar uma explicação mais detalhada, nós temos que raciocinar da seguinte forma, eu penso, né? Quando a igreja for tirada, veja, a igreja vai ser tirada e quem está habitando na igreja é o Espírito Santo. E a Bíblia diz: há um que detém até que do meio, não diz que do mundo seja tirada, mas do meio, né? Há um que detém até que do meio seja tirado. O que está no meio da igreja hoje, no meio da igreja, né? E que está restringindo a ação do mal, claro, é o poder do Espírito Santo. Porque o poder de Satanás não vai deter o seu próprio, né? Porque se o homem do pecado quer se manifestar, não seria o próprio diabo que estaria impedindo o homem do pecado de se manifestar. Então, só pode ser o próprio poder de Deus, atuando por meio da igreja. E se a igreja vai ser tirada da terra, antes que ela seja tirada, é claro que o próprio Espírito Santo, que é onipresente, ele vai sair do meio da igreja e a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Agora, isso não quer dizer que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Quando Jesus disse que ele subiria ao Pai para que o Espírito Santo viesse, muita gente tem a ideia de que o Espírito Santo estava lá no céu e aí ele desceu do céu
para estar com a igreja. Não é esse o sentido, porque, na verdade, o Espírito Santo é onipresente. Então, o que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja é o efeito inverso do que aconteceu no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Jesus tinha dito, falando a respeito do Espírito Santo, ele estará convosco e estará em vós, ou seja, habitando convosco. Porque o Espírito Santo já estava com a igreja, já estava com o povo de Deus. Tanto que Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele já estava atuando na vida de Jesus, já estava atuando. No Antigo Testamento ele atuava também. A Bíblia menciona o Espírito Santo. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele é onipresente. Mas no dia de Pentecostes, ele que é onipresente, também passou a estar residente na igreja. Ele veio para atuar de uma maneira mais específica como paráclito, como consolador da igreja. Então, ele está no meio da igreja. No arrebatamento, vai acontecer o efeito inverso. O Espírito Santo ele vai sair do meio, ele sai do meio da igreja, mas ele continua onipresente. Porque nós vemos que, inclusive, vai haver salvação no período tribulacional. E claro que essa salvação, o convencimento se dá pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos que o Espírito Santo não será tirado da terra. Isso aí é uma tese que foi criada por conta desse texto que eu citei, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 a 8, mas o texto, na verdade, não diz isso, né? Que o Espírito Santo será tirado da terra. Muito bem, tá claro então essa questão. A terceira pergunta para a nossa pauta de hoje é esta aqui, ó. Quem vai pregar para Israel neste período, se referindo ao período tribulacional? Quem vai pregar para Israel? Então, essa pergunta também está no nosso livro do curso, né? Com certeza. Está compreendida na pergunta 86. A pergunta 86 é aquela que diz assim: haverá uma segunda chance, entre aspas, de salvação no período tribulacional? Então, dentro dessa pergunta, se haverá uma segunda chance, nós respondemos, né? Aí quem vai pregar para Israel nesse período? Aí eu gostaria, inclusive, de ler aqui um trecho. Aqui no caso, é a página 207, né? 207, porque eu estou usando a versão ampliada. Mas aqui diz assim, ó, no período tribulacional, aqui tem a menção dos 144 mil, né? Que vão ser pregadores nesse período. E nós mencionamos que haverá salvos, judeus e não judeus, desse período. Mas os 144 mil, de maneira geral, no período tribulacional, esses santos homens de Deus, todos os israelitas, 12 mil de cada tribo, terão a incumbência de pregar o evangelho. A Bíblia não diz textualmente que eles vão pregar o evangelho, mas eles vão ser selados com uma missão. E eu penso que, como eles são chamados de servos de Deus, os servos de Deus geralmente pregam o evangelho, né? Os servos de Deus não são chamados assim porque eles estão confortavelmente desfrutando da salvação. Eles estão pregando, estão fazendo a sua obra, estão cumprindo o seu chamado. Então está implícito, porque a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. E se os 144 mil são chamados de servos de Deus textualmente, eu entendo que eles serão pregadores. Além deles, claro, nós temos as duas testemunhas, que o próprio termo já diz, testemunhas. Então elas vão testemunhar, elas vão pregar. E aqueles que forem sendo salvos dentro do período, é evidente que eles também vão pregar o evangelho. Então, aqui o irmão pergunta quem vai pregar para Israel. Então, tem um grupo específico, porque esses 144 mil, não é por acaso que eles são 144 mil israelitas.
eles vão, claro, levar o evangelho, primeiramente, aos seus compatriotas. E é bom esclarecer também, pastor Alex, só para aproveitar essa questão, que esses 144 mil e também as duas testemunhas serão cristãos. Importante dizer isso, porque as pessoas pensam que pelo fato de serem judeus já são salvos automaticamente. Não. Esses 144 mil, você pode ler, você vai perceber que tudo está ligado ao Cordeiro, a visão que Deus dá a João, desde o capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Você vê que o Cordeiro de Deus está no centro das atenções como ator principal. Então, tudo que é revelado ali tem a ver com o Cordeiro. Então, esses servos de Deus selados, é evidente que eles são servos do Senhor Jesus Cristo. Porque alguém diz aí, como que você prega o arrebatamento pré-tribulacional? O anticristo vai perseguir quem? Se a igreja vai ser arrebatada, ele vai perseguir quem? Aí alguém que não está muito preparado para esse tipo de provocação, diz que o anticristo vai perseguir os judeus. Aí o camarada diz, então não é anticristo, então é antijudeu. Né? E aí parece que ele deu uma resposta assim que calou, né, a argumentação pré-tribulacionista. Mas veja, nós temos que entender que o anticristo é aquele que se levanta contra tudo aquilo que tem a ver com Cristo. E o sentido aí, evidentemente, é o sentido, quando a Bíblia menciona esses 144 mil como selados, embora eles sejam israelitas, eles serão 144 mil israelitas cristãos. Eles vão pregar o evangelho, mas não somente eles, as duas testemunhas e também outros, né? Outros que se converterem. E outra coisa, a pregação não vai ser só para os judeus. O evangelho será pregado para todos que estiverem na terra. Haverá, claro, a oportunidade de salvação para todos. Inclusive os juízos de Deus que são enviados é para também haver arrependimento, sobretudo, porque Deus não é um sádico justiceiro. Esses juízos é para que haja também arrependimento. Muito bem. As duas testemunhas irão pregar no período tribulacional, conforme o irmão já colocou, fica muito claro de que estarão atuando de forma... inclusive foi essa questão que o Tiago, que é o moço com quem eu estava conversando lá da Paraíba, nós falamos a respeito exatamente desse assunto, né? As duas testemunhas que estarão pregando, serão mortos e depois ressuscitarão. Muito bem, quem é a mulher e a criança em Apocalipse 12? Então, mas quanto a essa questão das duas testemunhas, só para esclarecer, eu já acabei falando, mas é a pergunta 88 do nosso livro. Então, a pergunta 88 aqui, ó. Quem são as duas testemunhas? Dentro dessa questão, quem são as duas testemunhas, você vai encontrar o desdobramento. O irmão Tiago aí que perguntou, né? O irmão Tiago e aqueles que tiverem interesse vão encontrar o desdobramento. Inclusive, nós falamos aqui sobre as várias especulações, né, que existem a respeito de quem seriam essas duas testemunhas. Os personagens. Sim. E a certa altura nós dizemos o seguinte: as duas testemunhas identificadas como as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus terão especial poder e grande autoridade da parte de Deus para cumprir sua missão, já que enfrentarão terrível oposição por parte dos adoradores da besta. Vestir-se-ão de pano de saco, trajar-se-ão assim especificamente, ou melhor, trajar-se assim especificamente denota pesar, coração quebrantado. Elas serão, por assim dizer, antítipos dos profetas do passado, como João Batista, que não andava ricamente vestido, antes usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus ombros e assim por diante. Enquanto elas não cumprirem sua missão, ninguém poderá vencê-las e tal. E a gente vai abordando aqui e mostrando que elas vão também ter um ministério, né, durante o período tribulacional. Essa outra questão, quem é a mulher e a criança também de Apocalipse, também está presente no nosso curso.
na pergunta 87, que é uma pergunta bem ampla, né? No caso aí, porque se trata de um parêntese. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos que Apocalipse está a questão, aí quando vemos sobre o período tribulacional, você tem claramente uma sequência, selos, trombetas e taças, e tudo se desenrola com base nisso. Uma sequência, selos, trombetas e taças. Não são concomitantes, não são paralelos, são sequenciais. Somente quando o sexto selo é quebrado, ou melhor, o sétimo selo é quebrado, que 7 anjos recebem trombetas para tocá-las. E somente depois que o sétimo anjo toca a sétima trombeta, que são derramadas na terra as últimas taças, os últimos 7 flagelos dos juízos de Deus, que são mais intensos. Então, nós temos uma sequência. Só que dentro dessa sequência, selos, trombetas e taças, nós temos interlúdios, nós temos parênteses, nós temos recapitulações. Embora a abordagem não seja essencialmente recapitulativa, e sim sequencial, ela apresenta recapitulações, parênteses, interlúdios, que nós chamamos de revelação parentética. A primeira revelação parentética que aparece em Apocalipse é no capítulo 7, justamente quando apresenta os 144.000 e a grande multidão que será salva dentro desse período, que não é a mesma coisa que os 144.000. Os 144.000 serão pregadores desse período. Agora, a multidão, claro, já é o resultado. O resultado vem como resultado também dessa pregação dos 144.000. O capítulo 12 de Apocalipse é um outro parêntese. É um outro parêntese que você vê dentro dessa sequência. É explicar melhor o período tribulacional e explicar melhor também o que está acontecendo no céu enquanto está vendo na terra o período tribulacional. Então, nesses parênteses, você tem um olhar para o passado e também algo mais para o futuro. Quando você vê o caso dessa mulher aí vestida do sol, você percebe que há uma referência ao passado e depois há uma referência para o futuro. Há como que um salto de determinado ponto do passado para um outro ponto do futuro. Porque, na verdade, são 3 personagens, 3 protagonistas, vamos dizer aí, nessa revelação, né? Você tem, claro, o principal, que é o Senhor Jesus, que é o menino que nasce dessa mulher, que nós sabemos que é Jesus, porque diz que ele regerá o mundo com vara de ferro. Então, claro está que é Jesus. Você tem o dragão, que claramente está escrito textualmente que o dragão é Satanás, que quer tragar a mulher. Está escrito textualmente que o texto identifica ele, né? Diz que é a antiga serpente, Satanás. E a mulher. Quanto à mulher, os teólogos debatem. Claro que os teólogos muitas vezes tentam encaixar, tentam fazer a Bíblia, né, se encaixar com a sua posição. Mas se você ler o texto com atenção, você vai ver, inclusive aqui no livro, eu posso até ler um trecho aqui, ó. Falei que a pergunta 87, não é? Isso. A pergunta 87, veja como a mulher ela é identificada, né? A mulher ela é identificada de uma maneira muito clara. Vou ler aqui, ó, a parte que fala da mulher. Diz assim: a mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Os patriarcas deram origem às 12 tribos formadoras do povo de Israel, incluindo José, né? Os patriarcas que deram origem às 12 tribos formadoras do povo de Israel, incluindo José, são chamados estrelas. Teve José ainda outro sonho, aquele sonho que José teve, né? Em que os seus irmãos são retratados como 12 estrelas. Sol e lua no sonho de José aludem a seus pais. E Jacó teve o nome mudado para Israel. Então, tudo isso
você vê outros detalhes, né? O privilégio de ter sido escolhido como a nação do surgimento do Messias trouxe e trará a Israel experiências dolorosas, e Isaías disse isso. Isaías capítulo 26, versículo 17, como mulher grávida, quando está próxima da sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Então, nós não temos dúvida de que esta mulher representa Israel. Só que aí, dentro do período tribulacional, ela também vai representar Israel convertido a Cristo. Um remanescente israelita que vai crer em Cristo. Porque o anticristo faz jus ao seu nome, ele é anticristo. Ele vai perseguir a mulher que é, na verdade, Israel, o remanescente israelita, mas é um remanescente justamente que vai crer em Cristo. E justamente por crer em Cristo, vai ser ainda mais perseguido pelo anticristo. Não é? Então, quem é a mulher? A mulher é Israel, não há dúvida. Quem é a criança? Está claro. Agora, se nós tivéssemos um tempo maior para explicar isso aqui, claro que a Bíblia menciona o passado dessa mulher, porque a mulher aí ela é perseguida antes de dar a luz. Pode ler, você vai ver no capítulo 12, a mulher ela é perseguida antes de dar a luz, porque antes de Jesus vir ao mundo, Israel já era perseguido. E o inimigo tentou, de todas as maneiras, impedir que Jesus viesse ao mundo. Então você tem várias partes da Bíblia, inclusive quando Jesus, logo depois que Jesus nasceu, Herodes tentou matar Jesus, porque ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele se informou com os magos do tempo em que a estrela havia aparecido e, de acordo com aquela informação, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Jesus. Porque o objetivo do diabo era justamente matar o menino, porque ele não queria que Jesus morresse de forma sacrificial. Quando Jesus estava na cruz, ele fez de tudo para que Jesus descesse da cruz. Até um daqueles que estavam sendo crucificados juntamente com ele, disseram, desce da cruz. Tu não és o Cristo? Salva a ti, a nós também, desce da cruz. As pessoas que passavam em frente da cruz meneavam a cabeça e diziam, desce da cruz. Salvou os outros e não salva a si mesmo, desce da cruz. O diabo queria que Jesus descesse da cruz, porque ele não queria que Jesus morresse de forma sacrificial. Pedro, influenciado por Satanás, falou, Senhor, tem dó de ti, tu não vais morrer não. Porque o diabo não queria que Jesus morresse de forma sacrificial. Ele tentou matar a mulher, tentou destruir Israel, porque veja lá o caso do livro de Esther, né, que nós vamos estudar na escola dominical no próximo trimestre, que a nação de Israel poderia ali, o povo judeu ali no caso, o remanescente naquele período, poderia ser destruído totalmente, né, se não houvesse aquela ação de Deus ali por meio de Esther, de seu parente ali. Então, ao longo da história, o inimigo tentou destruir Israel, tentou riscar Israel do mapa, e depois que Jesus nasceu, evidentemente, ele tentou matar Jesus. É esse o sentido do dragão perseguindo a mulher. Agora é interessante que, em determinado momento, o menino nasce e ele é tomado, né? Ele é levado para o céu. Claro que ali é uma representação pictórica, porque Jesus não foi levado menino para o céu. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, e aí então ele foi assunto aos céus. Mas ali o sentido de quando Jesus foi, o menino, na verdade, foi levado ao céu, é que está implícito aí que Jesus cumpriu o seu ministério e subiu ao céu. E é interessante que depois disso a mulher já é levada para o deserto, onde será sustentada por 1260 dias. E aí você já percebe o salto na história. O parêntese profético que nós defendemos, o intervalo, o lapso temporal, que muita gente fala que nós que inventamos, que não existe esse lapso entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª. Não, são 490 anos ininterruptos. Veja que em Apocalipse 12 você vê a confirmação disso. Porque quando
o menino é levado para o céu, a mulher já é vista lá no futuro já. Porque esses 1.260 dias já é uma referência à segunda metade do período tribulacional. Então você percebe que a semana voltará a ser contada no futuro, e quando ela voltar a ser contada no futuro, o dragão se voltará. Claro, hoje Israel já é odiado, mas no período tribulacional muito mais, e nesse caso em particular, por causa do fato de que o remanescente israelita vai crer que Jesus é o Messias, e isso vai, claro, gerar uma perseguição muito maior. Mas Deus vai levar a mulher para longe. A mulher receberá asas na simbologia profética, ela vai ser protegida, vai ser levada para longe, o diabo vai ficar olhando sem poder fazer nada, porque é com esse remanescente israelita que Deus vai começar o reinado milenial com Israel. Claro que haverá outros povos também, mas o povo protagonista do ponto de vista natural será Israel. A igreja, claro, estará com Cristo também, mas a igreja já estará glorificada, né? Então, a mulher é Israel e o menino aí, sem dúvida, é uma referência a Jesus, que vai reger o mundo com vara de ferro, por ocasião do milênio. Muito bem, meu pastor. Essa é a nossa pauta para hoje. Nós vamos deixar para semana que vem a continuidade aqui dos nossos questionamentos. Mesmo com o sinal da besta, poderá alguém se salvar? No período da tribulação, Israel fará parte do arrebatamento? A igreja passará pela grande tribulação? Aqueles que forem salvos vindo da tribulação terão algum galardão? E aí segue, são questões para a nossa aula de número 198 na próxima semana. Pastor Evandro, paz do Senhor, meu jovem. Pastor Evandro que está lá em Goiânia para a sequência do seu tratamento de saúde. O pastor Evandro entrou ontem lá na nossa live, eu cumprimentei ele, depois ele não respondeu. Acho que ele não ficou até o fim, não, viu? Ele estava em trânsito também, aqui eu acompanhei. Ele vai dizer aí, mas ele estava em trânsito de Palmas para lá para. Que eu fiz menção, ele não respondeu. Eu acho que ele não pôde ficar até o fim. Ele colocou ali, justamente. Eu acho que ele deve ter acessado, mas ele estava em trânsito de Palmas para Goiânia. Talvez seja por isso. Acessou em algum momento e seguiu viagem, porque eu acompanhei isso aí. Sem hormônios e adormeci, meu pastor. Pegou um sono. Maravilha. Não, é totalmente compreensível, né? A gente sabe do tratamento. Precisa descansar, Com certeza. Mas eu quero dizer aqui, meus irmãos, se você está com a gente aqui na live e não está assistindo a live que o pastor Ciro faz a partir de 21 horas, toda terça-feira, onde ele está fazendo ali comentário versículo por versículo do livro de Apocalipse, você está perdendo. Não é? Então, já vou dizer para você, se você não está inscrito, não acessa, não assiste este material, você deve fazer isso. Se inscreva no canal Ciro Zibord no YouTube e assista a essas aulas, porque certamente você vai aprender e muito, e estaria à disposição para todos, não é? Certamente vai ser bênção também para a sua vida. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Amém. Então é isso, pastor. Eu agradeço, viu, pela menção aí da nossa live. Eu falei do pastor Evandro que depois ele pode assistir lá a live e ver que eu fiz menção dele, né? E eu fico feliz de ver o pastor Evandro aí ativo, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe. Olha a irmã Heloísa aí também, ó. Essa jovem abençoada. Deus abençoe. E vários irmãos que entraram aí que a gente não saudou, não é? Eu não saudei, né? Mas a gente está vendo aí. O curso, então, os irmãos não deixem de fazer, viu, irmãos? O pastor Eckson deixou aí as informações, os números. E aí, ó, novamente, porque fazendo esse curso, os irmãos vão ter uma boa bagagem para poder entender a escatologia. Deus abençoe, pastor Ecos, Deus abençoe, irmã Eliane, nossa vice-diretora, toda a família Cetadib, e nós estamos juntos aí nessa jornada de ensino da palavra do Senhor.
Muito bem, meus irmãos. Os irmãos que desejarem alguma informação complementar a respeito do curso do CETADEB, ou da escola e de algum curso específico, eu deixei registrado aí, está fixado o site, né, cetadeb.com.br. É só acessar o site, lá tem o link para você acessar também pelo WhatsApp da secretaria. E você acessando ali o Eric, que é o nosso secretário que atende a rede social, ele vai estar dando as informações que forem necessárias. O fato é que nós estamos à disposição para poder servir e servir da melhor maneira possível. Queremos aqui agradecer a presença de cada um de vocês e já deixar o convite para a próxima semana, quarta-feira, 22 horas, ao vivo pelo Instagram do CETADB, ou se não depois, de forma gravada, também disponibilizada no canal CETADB no YouTube. Deus abençoe vocês, pastor Ciro, saudação aí para toda a sua casa. Um abraço aos irmãos em Cristo Jesus. Amém.